Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Um gigantesco navio deslocava-se com lentidão sobre a superfície aquática, enquanto Laura apoiava-se nas altas grades, contemplando o vasto oceano e as ilhas selváticas e ricamente vegetadas que eram a paixão desta região costeira. Laura sentia uma alegria imensa e ainda estava pasma diante do que havia se desenrolado. Há pouco tempo, ela era uma jovem humilde do interior, desempenhando funções em uma mansão rica. Agora, olhava extasiada para o filho do proprietário, o belo Davi, que se tornará seu marido e a trouxera até este refúgio paradisíaco em uma ilha remota no meio do oceano. Contudo, o desenrolar desses eventos surpreendentes era uma narrativa que se entrelaçam com Clarice. Esta última havia ocupado diversos postos como cozinheira em famílias abastadas ao longo de muitos anos. Sua vida era repleta de fascínio, mas um dia, ao regressar à sua cidade natal, compartilhou as oportunidades que a metrópole oferecia às pessoas. Ela tentou instigar Laura com a perspectiva de um estilo de vida completamente distinto, repleto de riquezas e comodidades. No entanto, a jovem se inquiriu sobre os detalhes, questionando Clarice a respeito das habitações, da vida das pessoas e de suas rendas. Laura, curiosa, indagou: e como são as casas? Como as pessoas vivem? Quanto dinheiro elas ganham? A tia respondeu com um sorriso malicioso: vá, minha querida, aquele é o dinheiro deles, não o meu. Mas poderia se tornar seu, se ao menos eu fosse jovem e bonita como você. Jamais teria permanecido relegada a este canto esquecido do mundo. Laura ponderou sobre as perspectivas que lhe aguardavam em seu ambiente atual. A possibilidade de se casar com um fazendeiro ou um trabalhador braçal e carregar o fardo de múltiplos filhos a depender dela parece desalentadora. Contudo, ela repreendeu sua tia por exagerar e assegurou que, embora estivesse namorando, não tinha planos imediatos de se casar. O diálogo continuou, e Laura compartilhou seus planos de se casar com seu namorado Rafael e formar uma família. A tia, no entanto, expressou sua descrença no potencial de Rafael para se tornar alguém melhor, tendo gasto anos em vão tentando transformá-lo. Ela lamentou o tempo perdido, lamentando não ter vivido sua própria vida plenamente. A compreensão de Laura cresceu, e ela percebeu que debater com a tia era infrutífero. No entanto, ouvia atentamente as histórias sobre a vida opulenta das pessoas ricas, alimentando-se de tais narrativas com prazer. Após uma semana, Clarice partiu novamente, e Laura despediu com alegria e otimismo, ainda que um pesar a acompanhasse, já que não poderia revê-la por pelo menos um ano. Mas o destino reservava surpresas. Antes de um mês se passar, Clarice telefonou, demandando que Laura deixasse tudo para trás e fosse até ela imediatamente. Uma oportunidade de emprego como empregada havia surgido, e Clarice a indicará a seus empregadores. Ela instou Laura a adquirir uma passagem de avião e a unir-se a ela no local. A vaga não esperaria, afirmou Clarice. A ideia parecia absurda para Laura, que se preocupou com a reação de Rafael. No entanto, a pulsação acelerada de seu coração indicava a sua intriga. Clarice foi direta:
questionando o que Rafael representava para ela e ressaltando que ele preferiria que ela o auxiliasse em sua oficina mecânica, consertando carros alheios, ao invés de possuir um veículo digno para si mesmo. Tia, já tivemos essa conversa antes. Rafael não tem recursos para isso, então seria melhor que ele se mantivesse discreto e não atrapalhasse sua busca por ganhos financeiros. Entretanto, Rafael não permaneceu em silêncio. Quando Laura expressou seu desejo de partir, ele ficou furioso. Eu não posso ir com você. Você sabe perfeitamente que tenho uma mãe doente e estou cuidando dela, disse ele. Então irei sozinha. Compreenda, também tenho o desejo de trabalhar. Minha tia disse que eles pagam bem lá. Laura pegou gentilmente na mão de seu noivo, mas ele a retirou abruptamente. Você é igual a todas as outras. Só pensa em dinheiro. Já considerou como ficaremos, você lá e eu aqui? Qual é o problema? Até casais casados vivem separados quando um deles trabalha longe. Laura tentou argumentar, as pessoas podem viver da forma que desejam, mas têm princípios diferentes. Minha esposa deveria estar sempre ao meu lado, respondeu ele. Bem, eu não sou sua esposa. Que diferença isso faz? Temos algo sério entre nós, e eu estava planejando pedir você em casamento. Mas agora estou incerto se devo, ele retrucou. Bem, então fique aqui com seus princípios, disse Laura. Partirei amanhã e não voltarei para você. Faça o que quiser, ele exclamou com raiva, batendo a mão na parede antes de sair furiosamente e bater a porta. Laura começou a chorar. Ela não queria partir, mas tinha esperanças de que ele pudesse compreender. No entanto, agora haviam tido uma discussão séria e estavam separados para sempre. Depois de ficar ali por mais 1 minuto, Laura correu atrás de Rafael. Ela desejava pedir desculpas e dizer que não iria a lugar algum, que ficaria com ele. No entanto, ao correr para a rua, Rafael já estava entrando em seu velho carro. A garota alcançou-o, mas Rafael sequer a olhou e partiu sem virar para trás. Ao presenciar aquilo, Laura sentiu uma onda de raiva por ele e decidiu, com firmeza, encerrar o relacionamento. Na noite seguinte, embarcou em um avião que a conduziu finalmente a uma nova vida. Tia Clarice estava certa. Laura encontrou satisfação em colaborar com ela na residência do Sr. e da Sra. Costa. Os Costa não eram mais jovens, mas tratavam bem seus funcionários. Os salários eram sempre pagos em dia. O que mais Laura poderia desejar? Apenas o filho deles, Davi. Ele havia completado recentemente 30 anos, porém ainda não havia constituído uma família. Ele preferia flertar e se envolver com várias garotas, o que enlouquecia o Sr. Costa. O pai frequentemente ameaçava cortar os recursos de Davi se ele não se ajustasse, sabendo bem que seu filho tinha um temperamento tranquilo e descontraído. Davi era o único herdeiro dos Costa e estava habituado a fazer o que bem entendesse desde a infância. Ele possuía uma educação primorosa, era fluente em 3 idiomas e contribui significativamente nos empreendimentos de seu pai, embora mantivesse sua natureza brincalhona e inquieta em sua vida pessoal. Nos últimos tempos, após o término de um de seus envolvimentos amorosos, ele passou longas noites em clubes, retornando tarde da madrugada. Certa noite, ele voltou para casa mal conseguindo se sustentar, e Laura, que se encontrava na sala naquele momento,
o amparou para evitar que caísse. Por que você não cuida de si mesmo? Ela perguntou enquanto o auxiliava até o quarto. Você é tão amável, ele respondeu com dificuldade, em vez de proferir palavras coerentes. Parece que exagerei um pouco hoje. Muito obrigado. Se meu pai visse você nesse estado, seria desastroso. Prometa-me que não contará a ele, está bem? Laura riu. Está bem, não direi nada, ela assegurou. No quarto, Davi solicitou a Laura que permanecesse, e ela o fez. Momentos depois, ele já estava adormecido, e Laura se pegou observando-o por um instante. A partir daquela noite, Laura sentiu seu coração bater mais forte sempre que estava perto de Davi. Se ele não havia percebido anteriormente, agora lançava olhares de interesse em sua direção, o que a deixava envergonhada, levando-a a se afastar rapidamente, muitas vezes se refugiando na cozinha. No entanto, em um dia de coincidência, um esbarrão no corredor resultou em um abraço inesperado, seguido por um beijo que a deixou eufórica. Laura correu para seu quarto em seguida. Davi, por sua vez, não parava de prestar atenção em Laura, tornando-se cada vez mais interessado nela. Em pouco tempo, Laura se encontrava profundamente apaixonada por ele, seus sentimentos fazendo com que o mundo ao redor desaparecesse. Em um momento memorável, eles se beijaram, e Laura sentiu uma felicidade imensa. Por quase 2 semanas, Davi e Laura compartilharam conversas intensas e significativas, aprofundando o vínculo entre eles. No entanto, em um fatídico dia, Clarice os pegou abraçados, desencadeando uma série de eventos inesperados. Clarice proclamou em alto e bom som: "Seu filho está namorando com minha sobrinha." As palavras reverberam pela casa, e os pais de Davi foram atraídos pela situação. Claro, ela também tem culpa, mas você entende a garota, Clarice declarou ao Sr. Costa. Inocente, acredita em amor à primeira vista e não conseguiu resistir a ele. Quem precisa de você agora? O Sr. Costa, com raiva, retrucou, ele está claramente embriagado, só precisa olhar para ele. Não se preocupe, Clarice. A mãe de Davi estava em lágrimas. Meu filho vai se casar com ela, pois ele a adora. Talvez finalmente tenhamos alguns netos, lamentou-se. Davi e seu pai se envolveram em uma discussão acalorada, enquanto Laura, encolhida em um canto, chorava silenciosamente. A única figura serena era Clarice, que permanecia de braços cruzados, com um olhar de triunfo nos olhos. O tumulto era evidente, e no ápice da confusão, Davi saiu do quarto com força, batendo a porta com um estrondo que ecoou por toda a casa. Seus pais se retiraram, deixando Laura sozinha na companhia de sua tia. Laura, você demonstrou coragem ao fazer tudo isso, a tia observou. Eu não queria que ninguém soubesse. Ouça, já que você permitiu que ele entrasse em sua vida, termine o que começou. Faça-o acreditar que você deseja ser a esposa dele, ou será apenas mais uma garota abandonada por ele. Sabe por que a empregada que trabalhava aqui antes de você partiu? Foi porque ele a ilude da mesma forma e depois a abandonou, ameaçando manchar sua reputação se ela contasse a alguém. No final, ele lhe ofereceu uma pequena quantia e a aconselhou a sair de sua casa. Ela não teve a sorte de ter uma tia como eu. Acredite em mim, Laura, farei com que você se torne a esposa dele. Veremos como as coisas se desenrolam. Clarice cumpriu sua promessa e, 2 meses depois,
Laura tornou-se a esposa de Davi. O Sr. Costa organizou um casamento grandioso, porém, os recém-casados não puderam desfrutar de uma lua de mel imediatamente, já que Davi estava ocupado demais com seus negócios. Somente 6 meses depois, ele conseguiu finalmente reservar 2 semanas para descansar com sua esposa na costa do oceano. Ouça, Davi, podemos ir para alguma ilha? Eu vi várias fotos em revistas. É tão bonito, Laura sugeriu a seu marido. Ok, vamos, ele concordou, olhando para ela de maneira intrigante. Você terá sua ilha. Assim, eles embarcam em uma aventura, navegando em um grande barco com um casal de moradores locais que manobrava habilidosamente entre as ilhas. Enquanto Laura se maravilhava com a beleza da natureza circundante, Davi conversava com o dono do barco. Esta é uma ilha residencial? E ele perguntou, apontando para um pedaço de terra coberto por exuberante vegetação. Costumava pertencer a um milionário, respondeu o homem. Ele enriqueceu com cobras. Criava, cruzava e vendia cobras, além de extrair veneno para comercialização. No entanto, algo deu terrivelmente errado em uma ocasião. Depois de certo tempo, quando ele parou de responder às chamadas, as pessoas vieram à ilha e encontraram o milionário e seus 5 assistentes mortos. Todos faleceram devido a picadas de cobra. O milionário estava deitado em sua cama, coberto por dezenas de cobras. O homem continuou, e Davi mostrou interesse. E o que aconteceu em seguida? Ele indagou. Nada. O milionário não tinha herdeiros nem testamento. Não sei quem é o proprietário da ilha agora. Ela foi abandonada por muitos anos, mas as cobras proliferaram de maneira incrível. As pessoas têm medo de vir aqui, pois é uma morte certa, respondeu o capitão do barco. Davi lançou um olhar peculiar ao capitão, mas optou por não dizer nada. Laura, que não entendia línguas estrangeiras, permanecia alheia à conversa entre seu marido e o guia, continuando a apreciar tranquilamente os arredores. Ao final do passeio, quando retornaram à ilha onde estava localizado o bangalô, Davi abraçou sua esposa. Bem, você está feliz? Ele indagou. Sim, querido, muito, ela respondeu, sem perceber o impacto de suas palavras sobre seu marido, que se encolheu interiormente. Ele mais uma vez considerou como estava preso a essa relação indesejada que lhe havia sido imposta. Davi cedeu à situação, consciente de que seu pai não estava para brincadeiras desta vez e não demonstraria clemência. No entanto, ele se encontrava cansado da presença daquela mulher, a qual ele via como uma camponesa entediante. Ele sentia vergonha de apresentá-la a seus amigos, pois ela destoava de suas elegantes e glamorosas namoradas anteriores. Mas, divórcio estava fora de questão, pois isso colocaria em risco sua herança. Davi se viu preso em um dilema, buscando a primeira oportunidade para se libertar dessa esposa indesejada. E agora, parecia que essa oportunidade havia surgido. Era a solução perfeita, de levar sua esposa para uma ilha repleta de cobras e abandoná-la lá. Posteriormente, ele poderia alegar que não tinha conhecimento do perigo iminente. Ninguém suspeitaria de suas intenções malignas e a culpa recairia sobre a viúva desafortunada que havia perdido sua jovem esposa. As pessoas seriam informadas de que haviam feito uma breve parada na ilha por 1 hora apenas, desejando estar a sós como Adão e Eva. Quem ousaria questionar tal intenção romântica? Assim, ele executou seu plano,
fazendo com que Laura entrasse na mata enquanto descarregava o barco. Quando percebeu os gritos dela, correu para ajudar, mas a tragédia já havia ocorrido. Sua esposa havia sido morta por mordidas de cobras venenosas, e ele a segurou em seus braços enquanto ela partia. Davi, porém, escapou da terrível morte, retornando ao barco. Seu plano, elaborado minuciosamente, estava em ação. Ele conseguiu criar a situação perfeita para encobrir seu crime. Laura, por outro lado, não fazia ideia do que estava por vir. Ela desfrutava de seu almoço com apetite e, quando seu marido sugeriu outro passeio de barco à noite, ela concordou entusiasmadamente. Querido Davi, isso é tão romântico. Amo você demais, ela expressou com fervor. Eu também te amo, querida, respondeu Davi com calma. Talvez devêssemos perguntar ao nosso capitão. Ele sugeriu que você não sabe lidar com barcos. Eu também queria perguntar a ele, mas não vai dar certo. Ele saiu há 1 hora. Sua filha está se casando, e ele aproveitou 2 semanas de folga. Só restaram seus assistentes aqui. Mas não se preocupe. O clima não mudará, e não planejo velejar para longe. Ou você tem medo? Laura perguntou, curiosa. Davi fumou seu cigarro e respondeu, não sei do que está falando. Não tenho medo de nada, especialmente com você. Ótimo então, ela disse, e assim, Davi assumiu o comando do pequeno barco alugado, enquanto Laura, envolta em admiração, sentiu-se afortunada por ter esse homem como seu marido. Minha tia Clarice estava certa, pensou Laura. Devemos aproveitar tudo o que a vida nos oferece. De alguma forma, ela sentia que tinha sorte. Vamos nos aproximar daquela ilha, Davi anunciou, inspirado pelas aventuras de Robinson Crusoe que o cativaram durante a infância. Eu não poderia perder a oportunidade de sentir-me como meu herói favorito, e você será minha sexta-feira. Sexta-feira? Laura exclamou, surpresa. Sim, exatamente. Quando criança, eu era fascinado por essas histórias, Davi explicou. Mas, tudo bem, não se preocupe se você não leu o livro. Na verdade, eu não tive tempo para lê-lo. Eu estava ocupada ajudando minha mãe com os afazeres domésticos e também trabalhava na fazenda, Laura explicou. Bom, vamos lá, Davi continuou, e eles se aproximaram da ilha misteriosa. Bem-vinda à ilha deserta. Deserta? Mas olhe, há alguns prédios ali, Laura observou. Sim, exatamente. Vá lá e veja o que há. Enquanto isso, vou pegar nossos suprimentos do barco, Davi sugeriu. Laura deu alguns passos pela trilha cercada de vegetação e, de repente, viu-se em uma densa selva. Ela virou-se para chamar Davi, mas ficou perplexa ao perceber que ele estava navegando para longe, deixando-a sozinha na ilha. Davi! Davi, para onde você está indo? Ela gritou, correndo atrás dele. No entanto, ele sequer olhou para trás, e em poucos minutos, ele havia desaparecido de sua vista enquanto circundava a ilha. Laura ficou sozinha, confusa e sem entender o que estava acontecendo. Com lágrimas nos olhos, ela não podia acreditar na atitude de seu marido. Sentia-se aterrorizada e abandonada. Passou-se 1 hora na praia, com Laura aguardando ansiosamente o retorno de Davi. Quando percebeu que ele não estava voltando, decidiu explorar a casa escondida no interior da ilha,
na esperança de encontrar um telefone para pedir ajuda. Enquanto adentrava a densa selva, Laura ouviu um sibilo feroz. Instintivamente, deu um salto para trás, gritando de horror. Várias cobras rastejam a seus pés, e uma piton gigante pendia de uma árvore próxima, balançando sua cabeça triangular. Laura correu de volta à praia, onde notou que a areia estava marcada com estranhas trilhas. Cobras estavam rastejando sobre a areia para se aquecer ao sol, deixando suas marcas distintas. Assustada, Laura gritou, e quando viu o barco de Davi, sentiu-se tonta e desmaiou sobre a areia quente. Enquanto isso, satisfeito por seu plano ter funcionado, Davi pôs o corpo inerte de sua esposa no barco e partiu apressadamente em direção à sua ilha segura. Entretanto, quando chegou à ilha, carregando o corpo de Laura nos braços, planejando pedir ajuda, ela recobrou a consciência e, num instante, saltou em seus pés. Com uma mistura de raiva e adrenalina, atacou Davi, desferindo-lhe tapas no rosto. Você me abandonou lá. Você queria que aquelas criaturas me devorassem. Eu te odeio. Laura exclamou, confusa e furiosa. Davi tentou se justificar, mas suas palavras foram em vão. Ela não quis ouvir suas explicações, exigindo apenas que voltassem para casa imediatamente. Eu te imploro, não conte nada ao meu pai. Eu teria pena de você. Você não teve pena de mim. Não entendo por que fez isso, disse Laura, seus sentimentos misturados em uma tormenta de emoções. Eu não deveria ter me casado com você. Eu não queria o que você queria. Athena, é realmente divertido para você? Você acha que isso é justo? Eu também não acho. Eu sou um ser humano com sentimentos e uma alma. Casei com você não por dinheiro, mas porque te amava. Mas não se preocupe, assim que voltarmos, eu mesmo darei entrada no divórcio e direi ao seu pai que você não tem culpa nisso. Não te devo nada. Apenas garanta que nunca mais cruzar seu caminho. Alguns dias depois, Laura e Davi retornaram para casa e iniciaram o processo de divórcio. Tia Clarice ficou chocada com a decisão de sua sobrinha, mas Laura nunca explicou completamente por que recusou permanecer casada com Davi. Estou voltando para casa, disse ela, não preciso dessa vida superficial repleta de hipocrisia e mentiras. Larissa apenas suspirou em resposta. Laura voltou à sua cidade natal, pensando em ver Rafael. Ela foi até a oficina mecânica dele, mas descobriu que ele não trabalhava mais lá. Você não sabe o que aconteceu com ele? Perguntou Paulo quase imediatamente. Após você partir, Rafael sofreu um acidente de carro. Ele teve um período difícil lidando com o término de vocês. Ele está vivo, mas agora se locomove em uma cadeira de rodas. Ele precisa de dinheiro para o tratamento. Nós e nossos amigos contribuímos, mas é apenas uma gota no oceano. Laura não disse mais nada. Virou-se e foi embora para casa. Ela ligou para Davi. Escute, eu nunca pediria sua ajuda, mas quero que você ajude alguém. Ele precisa se recuperar, e minha vida é uma dívida pela vida dele. Este é meu único pedido. Está bem, farei o que puder. Temos conhecidos na Alemanha, eles vão ajudar, respondeu Davi. E, Laura, por favor, me perdoe. 3 anos se passaram. Laura estava casada com Rafael e deu à luz um filho.
Somente então percebeu que estava verdadeiramente feliz. Rafael sabia de onde vinha o dinheiro para seu tratamento, e Laura confessou tudo para ele. Não deveríamos ter nos separado, disse Rafael. Quando não estamos juntos, cometemos muitos erros. Sim, porque a felicidade reside onde há amor, respondeu Laura, abraçando seu marido. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.